De acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, define os primeiros socorros como a prestação de ajuda imediata a uma pessoa doente ou ferida até a chegada de ajuda profissional. Centra-se não só no dano físico ou de doença, mas também com o atendimento inicial, incluindo o apoio psicológico para pessoas que sofrem emocionalmente devido à vivência ou testemunho de um evento traumático. Se você se deparar com uma emergência, mantenha a calma. Disque 193. Diga seu nome e o endereço do acidente. Diga também um ponto de referência e aguarde a chegada do Corpo de Bombeiros. Omissão de socorro. Segundo o Código Penal Brasileiro, qualquer indivíduo, mesmo leigo na área da saúde, pertencente a qualquer outra área de trabalho, ocupação ou estudo, tem o dever de ajudar um necessitado ou acidentado ou simplesmente chamar ajuda para estes. Do contrário, sofrerá complicações penais. Artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Qual é a importância do curso de primeiros socorros? Entender a importância dos primeiros socorros é muito simples. É possível salvar a vida de um ser humano por meio de práticas corretas. Pensando pelo lado social, é incomparável e incalculável o valor de uma vida. Pequenas situações cotidianas podem resultar em acidentes potencialmente fatais. Desde uma intoxicação, uma queimadura, um corte ou até mesmo um simples engasgo representa um grande risco caso a assistência prestada logo após o ocorrido seja insuficiente ou ineficaz. O que é defesa civil? É o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, preservar a moral da população e restabelecer a normalidade social. O que é um desastre? É o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem causando danos a humanos e ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. A avaliação de segurança clínica, causada por condições fisiológicas da vítima, como um mal-estar, um ataque cardíaco, desmaios, intoxicações, etc. Trauma, gerada por mecanismos de troca de energia, como colisões automobilísticas, quedas, queimaduras, choques em geral, etc. A avaliação prévia da cena é fundamental e importante, pois uma vez que através dessa medida é possível dimensionar os riscos existentes na cena, evitando até que a própria pessoa que presta o socorro acabe se tornando uma vítima. Deve-se seguir 5 etapas na fase de avaliação da cena, a fim de se isolar os riscos e poder promover um socorro efetivo até a chegada de profissionais. Segurança. É necessário verificar se a cena é segura para ser abordada, e assim procure tornar o ambiente adequado para o atendimento prévio. Por exemplo, no caso de acidentes de trânsito, deve-se procurar improvisar um espaço para desviar o fluxo de veículos, sinalizando aos carros que vêm no sentido do problema ocorrido. Cinemática. Verificar como se deu o acidente ou mal sofrido pela vítima, perguntando a ela, se estiver plenamente consciente.
ou a pessoas próximas que testemunharam o ocorrido. Na carência das duas hipóteses, deve-se adotar procedimentos que serão abordados mais adiante. Bioproteção. Deve-se procurar maneiras de evitar possíveis infecções através do contato direto com o sangue das vítimas. Usando luvas cirúrgicas se possível, em situações adversas não deve-se abortar os procedimentos por falta de instrumentos. Biossegurança é o conjunto de estudos e procedimentos que visam a evitar ou controlar os riscos provocados por uso de agentes químicos, agentes físicos e agentes biológicos à biodiversidade. Apoio. Procure o auxílio de pessoas próximas da cena, para ajudar a dar o espaço necessário para o atendimento prévio, chamar imediatamente o socorro especializado, desviar o trânsito de veículos. Procurar manter a ordem e a calma entre as outras pessoas. No caso de não ter pessoas por perto, isso deve ser feito com o máximo de agilidade e tranquilidade, pela própria pessoa que presta o socorro inicial. Existem órgãos e setores governamentais especializados em atender situações de emergência, os quais em toda ocorrência devem ser acionados, ainda que os primeiros socorros já estejam sendo realizados. Esse contato explica-se porque todo caso acidental ou clínico deve passar por uma avaliação médica para excluir possíveis sequelas e também para restabelecer plenamente a vítima. Anote alguns telefones úteis e a atribuição específica de cada instituição, todos com ligação totalmente gratuita. Corpo de Bombeiros, 193. Em casos de emergências, incêndios e acidentes domésticos, de trânsito, resgate de vítimas em que não é possível realizar os primeiros socorros, encarregados de realizar o transporte da vítima a uma unidade de saúde especializada de acordo com o caso específico. Polícia Militar, 190. Responsável por fazer atendimentos prévios, no caso de ser o primeiro serviço especializado a chegar ao local, manter a ordem do fluxo de trânsito e de pessoas curiosas, apurar circunstâncias do acidente e em eventualidades realizar o transporte de vítimas. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É um serviço específico de atendimentos de urgência, criado por uma portaria do Ministério da Saúde, e gerido pela Secretaria de Saúde de cada estado ou município. Realiza um serviço de atendimento às vítimas de acidentes e estados clínicos que necessitam de acompanhamento, realizando um atendimento prévio no próprio local ou dentro de ambulâncias, enquanto a vítima é transportada a um hospital ou unidade de saúde mais próximos. Polícia Rodoviária Federal, 191. Em casos de acidentes em rodovias mais isoladas de grandes centros, é recomendável acionar o serviço da PRF, pois é a instituição que provavelmente estará mais próxima da ocorrência, uma vez que é a polícia responsável por zelar do bom fluxo em rodovias nacionais. Disque Intoxicação. É um serviço criado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o objetivo de esclarecer pessoas e profissionais de saúde quanto às ocorrências envolvendo intoxicações dos mais diversos tipos. Em alguns estados brasileiros como São Paulo e Distrito Federal, existe um sistema integrado que une os serviços de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, Defesa Civil e Serviços de Saúde em geral, o chamado SEAD no caso do Distrito Federal, em que a pessoa que aciona um dos números das instituições integradas é encaminhada segundo a especificidade de cada caso, gerando maior agilidade em casos de emergências. É indispensável que se saibam as técnicas de primeiros socorros antes de aplicá-las na prática. O Corpo de Bombeiros tem como missão constitucional salvar vidas, proteger bens e hoje assimila,
Também como missão, a defesa do meio ambiente e levantamento de áreas de risco, além de executar ações de defesa civil, prevenção, realização de palestras e atividades técnicas, como análise de projetos e vistorias de instalações preventivas contra incêndio e pânico e levantamento de áreas de risco. Salvamento náutico, resgate de vítimas de afogamento e de bens materiais, aéreo, salvamento em altura, uso de plataformas aéreas e autoescadas. Terrestre, ação de busca e resgate de vítimas e bens. Combate a incêndio, em residências, comércios, indústrias e incêndio em vegetações, resgate pré-hospitalar, atendimento a emergências com suporte básico e avançado de vida. Avante Bravos do Brasil!